Oi, pessoal! Então, a nossa aula de hoje é sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento de ideias que surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18 e foi um movimento de intelectuais, um movimento de pensamentos. Um movimento muito teórico, onde se criou muitas teorias, muitas novas ideias que mais tarde, em diversos lugares do mundo, foram colocadas em prática. Muitas dessas ideias estão presentes na nossa vida, na política, na economia, na sociedade, na cultura dos dias de hoje. Muitas coisas que você nem imagina, mas que são inspiradas no Iluminismo e que faz parte da vida de vocês. Esse movimento, então, como eu falei para vocês, ele surgiu na Europa, em lugares assim como a França, a Inglaterra, lugares que tinham uma política assim muito característica daquela época, especialmente a França, que é o que a gente chama de antigo regime, organização social onde o clero e a nobreza tinham muito poder e a burguesia estava lutando para também conquistar esse poder político, uma coisa que já tinha acontecido na Inglaterra, lá com a Revolução Gloriosa, mas que outros países ainda estavam lutando para conquistar. Esse movimento do Iluminismo, ele é muito baseado na razão, no pensamento. Os iluministas, eles diziam, a única forma de você chegar ao esclarecimento, de você conseguir atingir esse grau de esclarecimento, de pensamento, era através da razão, que só a razão levaria você a esse objetivo, e não a fé, diferente do que a maior parte das pessoas pensavam até então, né? Diziam que era a fé que levaria a isso. O Iluminismo é um movimento racionalista, porque ele privilegiava a razão, ele queria substituir, colocar a razão no lugar da fé. E com isso, os iluministas, eles diziam que as pessoas iriam alcançar a iluminação, o esclarecimento. Por isso que o nome do movimento é iluminismo. Quando eu falo iluminação, estou falando no sentido figurado da palavra, né? É iluminar a mente. Os iluministas diziam que as mentes das pessoas dessa época, elas estavam envoltas nas trevas da ignorância. Treva é a escuridão. Então, esses filósofos, esses pensadores, eles queriam iluminar a mente das pessoas, queriam trazer essa luz. Por isso que o século XVIII na Europa é conhecido como o século das luzes, mas as luzes no sentido figurado, nesse sentido de iluminar a mente das pessoas, iluminar as ideias das pessoas. Os iluministas diziam que as pessoas, elas tinham que duvidar e questionar todas as coisas que fossem ditas. Então, se a igreja ela dizia que quem cometia um pecado ia para o inferno, por exemplo, as pessoas tinham que questionar por que é assim. Ou então, quando os reis, eles falavam que eles eram reis pela teoria do direito divino dos reis. Essa teoria, vocês devem lembrar, ela dizia que os reis absolutistas eram reis absolutistas porque essa era a vontade de Deus. Mas qual é a lógica disso? Os iluministas diziam. Então, questionem, duvidem dessa informação. Vamos buscar saber a verdade. O iluminismo, ele privilegia a verdade. Tanto que foi aí que surgiram, né? Foi aí que se destacaram cientistas como Isaac Newton, por exemplo. Porque o Isaac Newton, ele buscava conhecer as leis da natureza através de experiências. Não porque é assim ou porque não é assim, mas buscando saber a verdade através de experimentos científicos, comprovar esta verdade. Os iluministas, eles acreditavam também no progresso humano. Eles eram otimistas porque eles acreditavam que o ser humano ele podia melhorar, ele podia progredir. E ele faria isso através do uso da razão, sempre da razão. Os grandes pontos de crítica, então, dos pensadores iluministas era o absolutismo, aquela forma de governo onde o rei tem o poder total. A
Alguns deles até defendiam monarquias, mas monarquias parlamentares, que o rei tivesse poder, mas um poder limitado pelo parlamento, como já acontecia na Inglaterra naquela época. Eles também eram contra os privilégios da nobreza e do clero, que não pagavam impostos, tinham uma série de privilégios, ao contrário da burguesia ou dos camponeses, que pagavam muitos impostos e não tinham privilégio nenhum. Eles eram contra a intolerância religiosa, que ainda existia. Vocês sabem que a Igreja Católica ainda dominava a Europa nessa época, então eles queriam acabar com essa intolerância, com esse preconceito religioso, e eles também eram contra a falta de liberdade que existia nessa época. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Nós vamos ver que alguns pensadores iluministas, como Voltaire, por exemplo, ele se posicionou muito fortemente contra essa falta de liberdade de expressão que havia. E muitos movimentos, embora eu tenha falado que o iluminismo ele foi um movimento teórico, muitas dessas teorias desenvolvidas na época do iluminismo foram colocadas em prática logo depois. Permanecem até hoje, mas logo depois elas já inspiraram movimentos na Europa e na América. A Revolução Francesa, que é o assunto que nós vamos estudar na sequência, foi completamente inspirada no iluminismo. O lema da Revolução Francesa lá, liberdade, igualdade, poxa, liberdade! Não era isso que os iluministas defendiam? Ou igualdade, a ideia de que todos eram iguais, sem privilégios da nobreza, do clero? Depois, a independência dos Estados Unidos também foi inspirada nos ideais iluministas. Na verdade, antes, né? Porque a independência dos Estados Unidos foi um pouquinho antes da Revolução Francesa. Mas tudo isso, todos esses movimentos e outros, é claro, são inspirados no iluminismo. Mas cada pensador iluminista defendia uma coisa. Apesar deles terem ideias em comum, um falava mais sobre economia, outro falava mais sobre política, outro falava mais sobre liberdade de expressão, outro sobre ciência. Cada pensador iluminista defendia a sua área de atuação. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre os pensadores iluministas no próximo vídeo.